Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que sempre suscita bons homens para dirigir o seu povo, agora é defrontado com o pedido de um rei. Mas o Senhor, que é o Senhor da história, o Senhor do tempo, o Senhor que está no passado, no presente e no futuro, prefigura na figura de Saul, o seu filho que virá ao mundo e será o rei dos reis. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele nos prepare os nossos corações para que voltemos a desejar ardentemente o reinado social de Jesus Cristo. A Igreja Católica foi aquela soberana, aquela rainha, mãe, que elevou o seu rei a todas as nações, para todos os povos, que civilizou nações inteiras. Pensamos para que esse reinado social de Jesus Cristo comece pelos nossos corações e que a partir de nossas atitudes tenhamos estabelecido em toda a face da terra novamente esse reinado. Mas que se isso não acontecer, que o próprio Cristo venha e reine sobre os nossos corações. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Per Christum Dominum nostrum. Amém. In nomine Patris, Filhos et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos conhecer o primeiro rei de Israel. Mas é preciso antes compreendermos o contexto. É muito importante. Nós temos que entender que a tribo de Israel, que formada então pela quarta tribo, que é a mosaica, fica a tribo completa, né? E então começa o povo a ser constituído em 12 tribos. E as terras férteis em que se instalaram permitia-lhes a produção da agricultura num estado bastante interessante. Primeiro, a produção começa a crescer, começa assim então o comércio desses produtos da terra, principalmente o vinho, né? Toda Israel produz um vinho de excelente qualidade, mas também outros frutos começam a surgir. Com isso, começa o enriquecimento de alguns senhores donos de terra, né? Não demora muito, os vizinhos que já possuíam rei começa a sentir um certo, como vou dizer, uma certa inveja, né? Também desejando um rei. Mas isso era um sonho pequeno para o povo que vivia trabalhando de sol a sol, não tinha tempo para esses sonhos absurdos, né? Porém, o que acontece é o seguinte: com o melhor aproveitamento do ferro, o que acontece? A produção da terra, ela tem uma alavancagem fenomenal. Com o uso do ferro e desenvolvimento de arados, de utensílios da agricultura, a agricultura cresce muito naquela região. E isso faz com que os homens comecem, aqueles donos de terra, a ficarem cada vez mais ricos. E aí começa aquela preocupação, né, desses homens. Poxa vida, nós precisamos proteger a nossa terra, porque era comum o dono da vinha ele colocar um cercado em torno das suas terras e colocar torres de vigias. Essas torres de vigias mantinham homens armados, né? Era mais durante o dia e um pouco à noite, né? Somente as torres de pedra que tinham vigias direto, 24 horas.
Mas as torres de madeira normalmente é mais para o dia. O que esses senhores pensavam era o seguinte: o custo disso é muito alto. Eles pensaram assim: se nós conseguirmos um rei, esse rei vai cuidar da segurança. Esse rei ele terá que ter um exército. Ele vai ter que sustentar um exército. E esse exército vai nos proteger. Então esses homens, donos de terra, incute na cabeça do povo que seria bom ter um rei. Entenderam? Então não foi um clamor do povo. O desejo de ter rei não veio do povo. O povo sabia que os seus vizinhos tinham um rei. Um ou outro tinha lá, vamos dizer assim, como eu disse, uma pequena inveja. Mas não era um sonho do povo. O povo sempre teve aquele sentido de ser livre por causa do Deus uno e trino. Mas esses senhores ricos, por causa do desenvolvimento da agricultura, então passa a incitar o povo. E é isso que nós sempre sofremos. O povo é incitado por conta de desejos desses homens ricos, dessas pessoas poderosas. É isso que nós temos que levar em conta. Isso que aconteceu à época do profeta Samuel, e agora nós vamos ver do rei Saul, é algo que hoje em dia nós vemos muito, muito fortemente. Homens poderosos impõem as suas vontades incitando o povo através, primeiramente, do rádio, da televisão, do jornal e hoje em dia por meio das mídias sociais. Eles ainda, a maçonaria faz muito uso disso, sabe? Divulga suas ideias por meio desses canais e muitas vezes o povo aceita numa boa. É por isso que eu sempre alerto os católicos: cuidado com o que vocês assistem. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Ela é teóloga também, e o problema é que ela não viu que esse psiquiatra que gravou esse vídeo de 1 hora, o cara não é católico. Ele não é católico e ele não segue de forma alguma a doutrina da Igreja Católica, né? Mas ela estava achando aquilo lindo, maravilhoso. Ela viu algumas verdades ali. E então ela estava espalhando isso para os católicos. É isso que eu quero chamar a atenção. Se você não conhece a doutrina da Igreja Católica, você corre o risco de muitas vezes trazer para dentro da igreja pensamentos mundanos, né? Vou dar só um pequeno exemplo. Você tem muitos vídeos aí motivacionais na internet, né? E um padre querendo estimular uma determinada pastoral convidou um gerente de vendas do varejo para dar uma palestra. Veja bem, um padre. E aí, esse cara vinha com esses vídeos motivacionais, sabe? Meu Deus do céu, não tem nada a ver com a doutrina católica. A doutrina católica não é essa, sabe? Tudo bem, vamos nos unir e vamos para cima do inimigo. Mas peraí, de que jeito? Não é assim que a coisa funciona, sabe? Devagarzinho essas ideias vão tomando conta dos nossos corações. A gente aceita porque identificou ali alguma coisa. É isso que eu quero chamar a atenção. O perigo está aí. Eu identifico alguma coisa que me agrada e acabo aceitando o todo. E o que vem no todo? Vem outras ideias que não são as que um católico deve alimentar. Então é nesse sentido que eu peço para que a gente sempre esteja atento, né? Como eu disse, esse vídeo que essa minha amiga passou hoje é de um psiquiatra renomado. Ele habitualmente posta vídeos na internet, no YouTube, e são vídeos assim com uma certa coerência, muito bom, né? Mostrando que hoje em dia o homem está se perdendo por conta do materialismo. Só que é preciso olhar com atenção as palavras que ele profere. Aí você percebe, ele não é católico, ele não gosta de católico, ele é contra a oração, ele acha que, sabe, não tem essas orações que nós conhecemos, Ave Maria, Pai Nosso, ele condena esse tipo de oração. O cara abertamente.
Mas ele coloca isso no meio de um monte de coisas bonitas, de coisas interessantes. Você não percebe, mas devagarzinho você vai concordando com ele, com essas ideias. Então, se você não está firme na sua fé, você vacila e cai. Então é isso que o católico tem que estar atento. Foi isso que aconteceu à época do profeta Samuel. Vamos ver como foi essa história? Eu convido vocês a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel. Nós vamos lá para o capítulo 8, versículos de 1 a 9. Boa tarde, Genoveva. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Desculpa a demora, gente. Imagina. Pode ler? Por favor. Samuel, sendo envelhecido, estabeleceu seus filhos, juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Ábia, e julgava em Bezabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: estás velhos e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe como tem todas as nações. Essas palavras. Dá-nos um rei que nos governe. Desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo o que te disserem. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui eu poderia gastar aproximadamente meia hora a 1 hora só nesses versículos que nós lemos. Poderia contar a história da Revolução Francesa, o período em que a cristandade floresceu por toda a Europa, mais além, né? Foi um período muito bonito, em que a igreja é quem nomeava os reis. Para que uma pessoa fosse sagrado rei, era preciso que o bispo ou até mesmo o papa fosse lá e fizesse essa unção, né? E claro que a igreja analisava cada caso com muito cuidado. Foi por esse período, né, do século IV até o século XIV, tivemos bons reis. Claro que um ou outro sempre escapou, fez alguma besteira ou outra, mas no geral, na média, tivemos bons reis por toda a Europa, principalmente na Europa, né? Luís XV, um rei absolutamente bom. A história conta uma versão diferente, como você vai ver nos reis que estão aqui consignados na Bíblia. Você vai ver que os reis que a Bíblia exalta como sendo bons, a história diz o contrário. Então, um estudante de história, um aluno de faculdade que lê esse período aqui dos reis da Bíblia, vai dizer que a Bíblia está toda enganada, né? Que é totalmente inverso. Mas por quê? O que é bom para o mundo não é bom para as pessoas, não é o que Deus aprova. O que Deus quer é o melhor para as pessoas, mas acima de tudo para as almas. Ou seja, então impera a justiça, a bondade, né? No reinado é isso que impera quando é a igreja que comanda. Mas ali por volta do século XVII, mais ou menos, entrando para o século XVIII, os homens já não queriam mais reis. E aí é que acontece a Revolução Francesa. Mas de novo, não é aos reis que eles estavam rejeitando, é o próprio Deus. Não queriam mais a Igreja Católica
comandando os governos, né? A ideia do laicismo é uma ideia maçônica que explode por toda a Europa, né? Começa ali pela Inglaterra, França, Alemanha e mais tarde chega até a Espanha, né? A Itália sofre muito, porque é da Itália que vai nascer o braço violento da maçonaria, que é a carbonaria. Os carbonários são o braço violento da maçonaria. Muitas vezes eles são chamados para trabalhar em alguns países, não vamos nos esquecer disso, né? Quem acha que a maçonaria no Brasil é boazinha, está muito enganada. Mas, então nós podemos entender aqui, o Samuel ficou todo chateado, ele ficou, poxa vida, né? Eles não querem, por causa dos meus filhos, eles não querem que os meus filhos sejam juízes e não me querem como profeta. E Deus, ali no versículo 8, né, diz, fazem contigo como sempre o tem feito comigo, desde o dia que eu tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Né? Porque é aquilo que aconteceu no deserto. O povo quer um Deus que ele possa colocar no ombro e ele levar o Deus aonde ele quer. Ele não quer um Deus que vá à sua frente marchando e dizendo para ele aonde ele deve ir. O ser humano é terrível, né? E o povo judeu não é nada diferente. Né? Nós podemos ver já as inúmeras vezes que eles foram infiéis a esse Deus maravilhoso. Muito bem. Ainda no capítulo 8, vamos do versículo 10 até o 18. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, e como vos há de tratar o vosso rei, tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossos filhos suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los em seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha o alerta que o profeta está fazendo a todo o povo. O alerta que o profeta está fazendo é no sentido de fazer com que o povo compreenda, a gravidade, né, e o custo que ele terá que assumir. Perda de liberdade, um certo empobrecimento, perda de terras, né, pagamento de tributos, porque o povo não tinha noção disso. Muitas vezes nós somos iludidos pelos modismos e não vemos o custo por trás desse modismo. Muitas vezes é o que acontece. Nós somos românticos. Dificilmente vemos a coisa como um todo. Só vemos, até porque também só nos mostram um lado bonito. Quando você mexe num costume, é preciso compreender isso. Quando você altera o costume, principalmente um costume de um povo, é preciso entender que os resultados disso levará anos para aparecerem. Os resultados, modificando costumes, gostos, tudo isso leva um tempo.
E também é difícil reverter isso, ou seja, muitas vezes essas situações que são mudadas não voltam nunca mais como eram. Nunca mais. É isso que nós temos que tomar cuidado. Quando você traz um hábito para dentro da sua casa, muitas vezes você não percebe o quanto isso vai modificando a vida das pessoas na casa, né? Vou dar um exemplo. Quando levaram a televisão para dentro da casa, mudou os costumes. Era comum sentarem-se à varanda, a família inteira conversando. Acabou a conversa da família. Fazer pamonha, coisa mais gostosa, mais deliciosa, une a família, põe todo mundo para conversar, esclarece-se pontos que não estavam claros, une a família. Estão se perdendo esses costumes. Agora todo mundo com seu celular, né, não percebe o efeito danoso do celular. O celular é responsável pelo aumento do número de depressão, problemas de vistas, problemas estomacais, de alimentação, insegurança, ansiedade. E nós estamos começando agora a ver esses efeitos. Como também ainda não começamos a ver os efeitos dessas novas vacinas, que só poderemos ter mais adiante, daqui uns 5, 10 anos, os primeiros efeitos. Vamos pedir a Deus para que esses custos não sejam como estão sendo imaginados já por algumas pessoas. Muito bem, então o que o profeta fez foi isso, foi alertar, né? Passou para o povo: olha, vocês estão vendo o que vocês vão enfrentar pela frente. É isto que vocês querem? Né? Não é só essa visão romântica de todo mundo ver o rei passar na sua carruagem, no seu palácio. Não é só isso. É muito mais do que isso. Vamos continuar então. Agora vamos pular um pouquinho, vamos lá para o capítulo 9, versículos de 1 a 3. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Teror, filho de Becorate, filho de Afia, de família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho: toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então o que nós estamos presenciando, né, é o surgimento da pessoa de Saul. E lembrando que ele tinha uma estatura fora da média. O Saul era um jovem, belo e alto. Veja que o povo não passava dos seus ombros. Quando ele passava no meio do povo, era fácil de vê-lo de longe. Por quê? O povo estava abaixo do seu ombro. Para ter uma ideia de como ele era bastante alto, né? E eu quis chamar a atenção aqui para essa perda das jumentas, né? O pai dele perdeu as jumentas, o Cis, e pede para o Saul ir atrás dessas jumentas, procurar essas jumentas. Então vai começar a jornada do Saul. O Saul vai sair da sua vida rotineira, ele vai sair da sua vida normal e vai então agora, ele vai ter um encontro com Samuel, né? Vamos para ler os versículos de 11 a 13? Subindo eles à encosta da cidade, encontraram as moças que saíam a buscar água. Há uma vidente aqui? Perguntaram. Sim, responderam elas. Ali... Apressa de ele ver hoje, porque o povo oferece lugar antes que suba ao lugar alto para o festim. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício, os convidados só comerão depois. Subi, pois, hoje o encontrareis. Uhum.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, veja que aqui está surgindo um vocabulário novo, né? Vidente. Os videntes começaram a surgir um pouco antes dessa época aqui. Posso dizer que por toda aquela região, né? Sumérios, assírios, Mesopotâmia, começaram a surgir a figura dos videntes. Videntes eram homens que tinham o dom ou não de ver o que vai acontecer no futuro. Os videntes começaram a ser homens muito procurados para serem consultados, né, acerca do que vai acontecer. E não raro, reis tinham esses videntes a seu serviço. Não é o caso de Samuel, mas veja que ele já foi chamado aqui de vidente, né? Eu gostaria que vocês marcassem aqui onde nós paramos, né? Porque nós vamos voltar para cá, mas vamos lá para Lucas, capítulo 22, versículos 10 e 11. Pode ler? Sim. Fala o capítulo de novo. O capítulo é o 22, versículo 10 e 11. Tá, joia. Ele respondeu: ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Seguiu até a casa em que ele entrou. E direis ao dono da casa: o mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fareis preparativos. Okay. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu não sei se vocês entenderam essa ligação que eu fiz, né? Voltamos lá para Samuel, né? Subindo eles à encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam buscar água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas, ali adiante, apressa-te, ele veio hoje à cidade porque o povo oferece um sacrifício no lugar alto. Então veja bem, qual é a relação? Aqui a relação é a seguinte: vai acontecer um banquete, né? Vai acontecer algo que vai fazer com que envolver a libertação do povo, que vai, no caso aqui, Samuel, vai surgir um reinado, vamos chamar de moral, um reinado humano. Lá em Lucas, nós temos que vai começar então o reinado cristão a partir da missa que será instituída por Jesus Cristo. É esta a ligação. Nós vamos continuar essas leituras, vocês vão entender um pouquinho melhor isso por que eu fiz essa ligação, tá bom? Vamos então agora para os versículos de 15 a 17, no capítulo 9 mesmo. Muito interessante. 15 é? 17. Você lê, Mauro? Leio. Ora, do 15 ao 17, né? Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel: amanhã, a esta mesma hora, te mandarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: eis o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desculpe. Então vejam bem, quando Deus está falando com o Samuel, quando você ver um jovem belo, é ele o que eu escolhi.
eu poderia deixar para a gente fazer essa analogia mais para frente, mas é o contrário disso é que vai trazer um bom rei. É o contrário. Nesse caso, Deus assinala para Samuel que um jovem belo, alto, forte é o escolhido para ser o rei, porque ele se sobressaía do povo do ombro para cima. Mas é um baixinho, sardento, feinho, magricelo que vai ser o rei conforme o coração de Deus. Então já estou antecipando já, né? É Davi que vai ser o próximo rei. O primeiro não deu certo. Mas vamos continuar com as nossas leituras. Vamos agora do versículo 18 até o 21. Eu leio. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse: Rogo-te que me digas onde é a casa do vidente. Sou eu mesmo o vidente, respondeu Samuel. Sobe na minha frente ao lugar alto, comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir, depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Até onde? Até o 21. Tá. Quanto às jumentas perdidas há 2 ou 3 dias, não inquieteis por isso, porque já foram encontradas. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tua e de toda a casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Na palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, aí uma qualidade, né, no jovem belo, alto. Pelo menos o filho da mãe é humilde. Ele se reconhece, ele traz a família dos Benjamim, não são os menores, não. Ele aqui é que foi humilde, ok? Os benjaminitas é uma tribo bastante considerada e com uma relevância muito grande para todo o povo de Israel. Então aqui o que ele fez foi ser humilde, isso foi bonito, isso ficou muito bem, né, para ele. Então o que ele não está entendendo é que ele será sagrado como rei, né? Ele ainda não entendeu isso, até porque, como eu disse, era uma coisa que estava sendo ainda passada para o povo que estava começando a engolir essa ideia, né? Vamos no versículo 22 até o 25 agora, até o 26, perdão. 22 até o 26. Eu continuo. Samuel, tomando Saul e o seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que eu te dei e que te mandei pôr à parte. Tomou, pois... Até? Pode ir. 26, né? Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com que nele havia e serviu a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a, reserva para este momento, quando convidei o povo. Saul e Samuel comeram juntos naquele dia. Do lugar alto, desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço. E ele foi dormir. Muito bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então Samuel está preparando Saul. O Samuel era um homem muito bem quisto pelo povo, né? Lembre-se que ele, desde criança, desde tenra idade, ele já exercia o sacerdócio, né? Então a história de Samuel era muito conhecida. E o que o Samuel faz é preparar uma porção de carne dupla, uma porção maior, para, diante de pessoas importantes, né? Muito importantes, não deu para ir o povo todo, claro, né? Pouco mais de 30 pessoas participaram desse banquete. Mas nesse banquete, então, Saul já é, vamos dizer assim,
preparado e as pessoas eram preparadas para que Saul assumisse o reinado. Então é nesse banquete que as pessoas importantes ali, olhando aquela situação, vê o Samuel pegando uma porção dobrada de carne e deixando para quem estava ao seu lado, o Saul, comer. Então o que o Samuel estava passando era um recado para aquelas pessoas, para aqueles homens importantes. Olha, ele me é caro, ele tem uma missão. Então ali, entendam, foi dada a missão perante aqueles homens importantes. Mais ou menos o que acontece na última ceia, na comemoração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi na última ceia que ele estabeleceu os 12 apóstolos, né? Em definitivo, como sendo a igreja nascente, os novos bispos, né? Fazer isto em memória de mim. Então ali na última ceia, Jesus preparava aqueles homens para essa missão. Agora, isso é o que aconteceu. A prefiguração deste fato está aqui. É quando então o Samuel, à vista daqueles homens, mostram que é o Saul que eles terão que sagrar rei e terão que ter todo o respeito por ele, né? A missão foi dada a partir dali. Muito bem, continuando, nós fomos até o versículo 25. Vamos pular para o capítulo 10, versículos de 1 a 4. Eu li. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo, derramou na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor te confere esta unção para que seja chefe da sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens, junto do túmulo de Raquel, da terra de Benjamim, em Senzate. Eles te dirão: as jumentas que foste procurar foram encontradas. Teu pai não te inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós, e aflige-se, perguntando o que poderá fazer por vós. Segui. Até onde, seu pai? Pode ir. Até o 4. Até o 4? Até o fim do 4. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens, que sobem a adorar a Deus em Betel, levando os 3 cabritos, outros 3 fatias de pão, e o terceiro um odre de vinho. Depois de te saudarem, dar-te-ão 2 pães, e tu os receberás em tuas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Aqui o que é importante nós atentarmos é que, veja bem, seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor. O que acontece no Monte Tabor? Transfiguração de Jesus Cristo, né? E só que lá aparecem junto com Jesus Cristo 2, né? Elias e Moisés. E aqui diz que haverão 3 homens que subirão. Muito bem. Então aqui é uma relação muito forte, né? Que nós precisamos entender que é tudo que está aqui consignado é uma prefiguração, mas que esses homens não entendiam, né? Isto, e seguiam a sua vida comum. Mas nós hoje, depois de milhares de anos passados, então compreendemos que tudo estava sendo preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui, seu Carlos, que fala do? Vou voltar aqui. Das fatias de pães e os odres de vinho, né? Sim, pão e vinho. É o corpo e o sangue de Jesus Cristo. São 3 cabritos, 3 fatias de pão, né? Sim. E o terceiro odre de vinho. O terceiro odre de vinho, que é aqui é só uma prefiguração. O que vai acontecer é a Páscoa judaica, eles usam 4 taças,
Uma hora eu quero falar para vocês sobre essas 4 taças, né? Explicar a Páscoa judaica. Aí vocês vão entender muito bem o que é a missa católica. A verdadeira missa católica, você compreende ela melhor, na verdade, assim, você encontra, né, em Jesus Cristo, no estabelecimento da Eucaristia, toda a essência da nossa missa baseada na Páscoa judaica. Uma hora eu quero ter esse tempo, eu gasto mais ou menos 1 hora para explicar tudo isso, né? A gente poderia 1 hora marcar e eu farei isso com muita alegria. Muito bem, eu queria convidar vocês então agora para ler Mateus, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Mateus 2, 10 a 11. Posso ler? Pode? A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entretanto, na casa acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entenderam? Entenderam? Então, 3 homens levam 3 presentes para o Saul. Vamos lá? Levando 3 cabritos, 3 fatias de pão e terceiro, um odre de vinho. Mas, quando Jesus nasce, reis levam a ele incenso, ouro e mirra. Então, o reinado de Saul é uma sombra muito apagada, muito embotada. Mas aquilo que virá anos mais tarde será o verdadeiro reinado. É o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem? Deu para entender esse paralelo que eu tracei? Vamos agora então para Samuel, né, capítulo 10, versículos 5 a 8. Samuel, capítulo 10. Depois disso, chegarás a Gabaa Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faz o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerá antes de mim ao Galgala, irei ter contigo ali, para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias, até que eu chegue. Então, instruir-te-ei sobre o que deverás fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que o profeta, né, Samuel, ele está dizendo que o Saul também vai profetizar, que o Saul vai ter uma mudança de vida muito grande, né? Que ele vai ser outra pessoa. Quando vires acontecer todos esses sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Ou seja, o que ele fizer, quando ele entender esses sinais, ele estará fazendo segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele já vai começar a profetizar. Ele que não tinha dom algum, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre ele. Vamos ver isso então agora nos versículos de 9 a 13. Logo que Saul voltou as costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhes o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôde profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros: que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: quem é o pai dele?
de onde o provérbio, porventura também Saul está entre os profetas? Até aqui, né, seu Sim. Fala, Senhor. Graças a Deus. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Olha que beleza. Mateus capítulo 13. Quem pode ler? Qual versículo? 53 a 58. Eu leio. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: "Donde lhe vem esta sabedoria e força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabem o que dizer dele? Fazem-lhe, porém, Jesus. É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado? E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem é esse Saul? Ele não é por acaso o filho de Cis? Como que ele está profetizando entre os profetas? Como? Viram a ligação? É impressionante, né? Como tudo é antecipadamente preparado por nosso Deus. Ele vai nos preparando, vai preparando os nossos corações para aquilo que virá, né? Nós vimos aqui Saul profetizando, começa a profetizar, e os que o conheciam se assustam com isso, né? E dizem: mas como que pode, né? Esquecem que é Deus que prepara, né, as pessoas. É Deus que prepara as nossas missões. É Ele o Senhor dos nossos destinos. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu acho que dá tempo de fazer ainda 2 leituras antes de nós encerrarmos esse nosso encontro de hoje. Capítulo 10, versículos 17 a 19. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Massa. Assim disse ele aos israelitas: Fala o Senhor Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que os oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, e vos salvou de todos os males e de todas as tribulações. E dissestes: Estabelecei um rei sobre nós, pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós estamos vendo que Deus está se manifestando ao povo, né? Alertando, né? Ele que tirou da escravidão, mas o povo parece que gosta de uma escravidão. Então Deus quer que todas, olha só, hein? Deus quer obediência. Ele pede para que as 12 tribos desfilem diante de Saul. Porque agora Deus quer que o povo obedeçam a Saul. E nada melhor do que as 12 tribos, porque as 12 tribos é que poderiam rejeitar. E se uma das tribos rejeitasse Saul, ele não seria sagrado rei. Vamos concluir então essa nossa leitura de hoje, né? Pegando do versículo 20 até o 27, e aí se der tempo a gente faz uma... Foi uma que aproximasse todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir da tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor: Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: Ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo:
Vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: Viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei. Consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor. E despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul voltou também para sua casa, em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: Que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhes levaram presentes algum. Mas Saul não fez caso disso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então um rei é apresentado, mas não agradou a todos. Alguns se desagradaram e olha as palavras: que poderá este fazer por nós? Não é isso que vão dizer de Jesus Cristo? Não é isso que vão, quando vão rejeitá-lo? Então nós podemos ver aqui que o povo está sempre insatisfeito, né? É humanamente impossível agradar a todos. Muitas vezes essas pessoas querem algumas coisas de Deus, mas uma vez que têm, ainda assim estão insatisfeitos, né? Que a gente possa tomar essa lição de hoje, compreender que Deus tem o seu plano e que seu plano vai acontecer. E que, independente de nossas vontades, o plano de Deus é que irá se realizar. Então, sejamos todos obedientes, procuremos compreender os planos de Deus e que possamos sempre, né, dentro das nossas capacidades tão limitadas, buscar entender os planos de Deus. Muitas vezes nós não compreenderemos, mas ainda assim precisaremos ser obedientes. A obediência é algo agradável a Deus. Então, sejamos obedientes. Peçamos para que esse Deus maravilhoso faça a sua vontade em nós. Façamos a oração do Pai Nosso para concluirmos esse nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos reunidos e vamos continuar unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Até mais.